O ministro Silvio Costa Filho veio a Santa Catarina para inaugurar obras de ampliação do aeroporto de Joinville. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa sobre esse que é um importante momento para a economia do norte de Santa Catarina. Porque antes, nós vamos falar da federalização do porto de Itajaí, assunto que também foi pauta durante a visita do ministro. Ele e o governador Jorginho Melo chegaram a falar sobre o assunto que nessa semana movimentou o mundo político e o mundo empresarial lá em Brasília e aqui em Santa Catarina também, até porque aqui no estado, o governo e entidades ligadas ao setor portuário são contra a federalização. E é isso que você vê na reportagem de Arlis Amaro, que abre a nossa edição de hoje. A federalização do Porto de Itajaí repercutiu entre as entidades catarinenses ligadas à atividade portuária. Atualmente, sob a gestão da Prefeitura de Itajaí, o porto pode voltar a ser administrado pela União. O porto é administrado pela Prefeitura de Itajaí desde 1995. O contrato que transfere a gestão já foi prorrogado e vence agora no próximo dia 31 de dezembro. O Ministério de Portos e Aeroportos já sinalizou que pretende apresentar um projeto que devolve a administração ao governo federal. O projeto só não foi apresentado por causa do estado de saúde do presidente Lula. A falta de diálogo com a sociedade catarinense está entre os pontos negativos apresentados por quem é contra a mudança. É possível que, se isso acontecer, o Porto de Itajaí passe a ser administrado pelo mesmo ente federal que administra o Porto de Santos, e a falta de autonomia local pode prejudicar o funcionamento do terminal. Essa federalização que não começou hoje, esse debate já vem desde 2008, já passamos até para o momento de privatização, ela vai tirar as decisões, o debate do dia daqui, de quem interessa, da cidade, da discussão, o que se faz hoje, para onde que a cidade vai crescer. Na análise deste consultor em gestão portuária, a discussão que permeia o tema foi deixada para muito perto da data limite e o assunto deveria ser amplamente dialogado antes de qualquer decisão. Qualquer arranjo desses, ele demanda um determinado tempo, né? Mesmo que seja a decisão de federalizar, de voltar para Santos, vai ter um hiato aí. E nós estamos exatamente numa fase que o porto está retomando as atividades, está com movimento não só de contêineres, como de carga geral e, principalmente, os cruzeiros, a temporada de cruzeiros que está começando, e não dá para brincar com isso. Então, me parece que mesmo que a tese de federalizar prevaleça, eu acredito que deveria haver uma solução intermediária de prorrogar a delegação para o município de Itajaí por algum tempo, enquanto se discute com mais tempo uma solução definitiva. Estou indo já ao vivo para Joinville, a Andréa Zamboni está chegando, porque ela acompanhou a visita do ministro. O ministro e o governador conversaram. Ela, inclusive, preparou uma reportagem para a gente, que a gente vai exibir daqui a pouquinho, mas ela já, nessa abertura do nosso encontro de hoje, traz as últimas informações sobre essa polêmica toda. Andréa Zamboni, muito boa noite, bem-vindo ao nosso LD Notícias. O que você pôde perceber aí em Joinville hoje? Oi, Márcia, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente hoje por aqui. Uma grande movimentação no aeroporto de Joinville, mas a grande pauta, e não poderia ser diferente, além da inauguração das obras do aeroporto, foi sim o Porto de Itajaí. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador de Santa Catarina e com o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil. Juntos, eles concederam uma entrevista coletiva onde o ministro Silvio já adiantou que não tem nenhuma decisão tomada ainda neste momento. Mas ele também adiantou em entrevista que na próxima semana vai acontecer uma reunião que deve ser decisiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula que neste momento está afastado por causa de procedimentos médicos, mas assim que ele retornar ao trabalho na próxima semana, o ministro diz que deve se reunir com ele e com outros especialistas do setor e representantes aqui de Santa Catarina para ter uma solução e uma definição dessa situação. Por outro lado, conversamos também, com o governador Jorginho Melo, que adiantou, que é a favor de que a gestão continue com Santa Catarina, com o município
de Itajaí. Ele falou também, o governador Jorginho Mello, que quando o ministro desembarcou aqui em Santa Catarina, os dois tiveram a oportunidade de conversar sobre o assunto em particular, ou seja, assim que o ministro desembarcou no aeroporto aqui de Joinville, os dois se reuniram e tiveram um bate-papo entre eles, onde o governador pôde explanar ali as suas demandas e as suas observações sobre esse assunto. O ministro também trouxe uma informação importante. Ele disse que não há nenhuma movimentação política, ou seja, que nesse momento não se está pensando em eleição ou em partidos políticos. Ele disse que nesse momento a prioridade deve ser a população, e a vida, das pessoas, a economia no geral como um todo, que é movida por essa questão pelo Porto de Itajaí. E aí, para a gente contextualizar um pouquinho essa situação, é importante a gente trazer até um histórico, porque a primeira vez que o Porto de Itajaí passou a ser uma responsabilidade municipal foi em 1995, quando a própria União passou essa administração para o município. Mas foi apenas em 1998 que aí sim passou a valer a longo prazo essa administração a partir da Prefeitura de Joinville. Em 1998, concedeu-se então que o município de Itajaí administraria esse porto por 25 anos. Esse prazo, que terminou em 2022, ganhou mais 2 anos em um termo aditivo. E esses 2 anos que encerram, então, em dezembro deste ano. E por isso essa tratativa é tão urgente, porque afinal de contas já estamos na metade, do mês de dezembro, e terminando esse mês, termina também, esse contrato ou essa decisão que se estava estabelecida, e aí a gestão do porto pode acontecer de ser responsabilidade de outra pessoa. Nas tratativas que já vinham sido realizadas anteriormente e em outras conversas, há uma possibilidade de uma empresa que é do governo federal assumir a gestão do Porto de Itajaí. É uma companhia que já faz a administração do Porto de Santos, a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Essa companhia que já administra o Porto de Santos, que seria ali o principal concorrente, vamos assim dizer, do Porto de Itajaí, seria quem administraria também o Porto de Itajaí, se essa decisão assim acontecer. Daqui a pouco a gente volta com as informações da inauguração das obras no aeroporto aqui de Joinville, ampliação, melhorias para os passageiros e também com a entrevista do ministro relacionada a esse assunto. Márcia? Com certeza. André Zambonin, a reportagem de Arlis Amaro, trazendo para vocês, nesse início da nossa edição, um pouco de todo esse histórico envolvendo a questão do Porto de Itajaí, a possível federalização.